Que o amor do Senhor Jesus invada o nosso coração nessa manhã. Amém? Você pode colocar-se em pé, por gentileza? Se você tem muitas vezes dúvida teológica, filosófica, como é que um Deus de amor, olhe hoje para essa cruz, que seja o símbolo hoje. 1 Pedro 2,24 diz: levando Ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que por suas pisaduras fôssemos sarados. Seja muito bem-vindo, querido irmão, querida irmã. E eu convido você a não ter nada em suas mãos e estender a mão para esse Senhor Jesus, que deu a sua vida. Pode ser assim como recebimento. Eu quero perdão, eu quero sentir o amor, eu quero me render, eu quero me entregar. Faça isso para o Senhor Jesus. Olhe para a cruz. Imagine o Senhor Jesus dando a vida por você. Ele me achou não quando era bonzinho, Ele me achou quando era um malandro e me perdoou e me lavou com seu sangue. Olhe o momento. Vê se Jesus quer te dizer algo. Talvez Ele quer te curar. Talvez fisicamente, durante a ceia, durante a palavra, a música. Que amor é esse? Obrigado, Senhor Jesus, por esse amor tão intenso, infinito e ilimitado. E pelas tuas pisaduras somos sarados. E juntos podemos dizer amém? Amém. Pode assentar-se, ou tem louvor, né? Então pode ficar em pé também. Deus abençoe.
Vocês viram isso? Eu quase não consegui acreditar. É semana de Páscoa, é comum em Jerusalém ter milhares de pessoas. Mas dessa vez a entrada da cidade estava muito cheia. E enquanto eu estava ali sendo empurrada de um lado para o outro, tentando ver alguma coisa, eu ouvi eles gritando: Hosana, salve-nos! Bendito é o que vem no nome de Deus. E só daí eu fui entender. Era Jesus, aquele que eles tanto falavam pelas ruas da cidade. Eles estavam estendendo as capas e ramos pela rua para ele passar. Finalmente Jesus chegou. O rei chegou. Chegou vitória ao nosso povo. Os romanos não vão mais nos dominar. É o Filho de Deus que vem batalhar por nós. Eu precisava ver ele. Mas ele não veio com coroa, nem com escolta armada, nem com um manto real sendo carregado, não. Ele veio num jumentinho. A salvação chegou para o nosso povo, mas não chegou como a gente esperava. Ele ofereceu, presta
Páscoa, que legal. A gente se preparou todas essas últimas semanas para festejar a Páscoa. Tá tudo preparadinho com Jesus, o vinho na mesa, o pão, as ervas amargas, tudo prontinho. Hora da gente festejar com Jesus, nosso mestre, com os outros discípulos, nossos irmãos. Chegou a hora. A gente já passou tantas coisas com Jesus nesses últimos 3 anos que é incrível contar, as pessoas quase não acreditam. Já pensou multiplicação de pães? Quantas pessoas comentaram aquele dia? Ou então um dia que, pescando, o barco quase afunda de tantos peixes que a gente não conseguia puxar. Coisa incrível. E Páscoa, festa. Mas, em meio a tanto amor que a gente percebia e via e sentia em Jesus, a gente também percebia a tristeza no olhar dele. Alguma coisa era diferente naquele dia. E o que me chamou a atenção é que ele insistiu em lavar os meus pés. A gente tinha caminhado bastante, sandália, pó, sujeira, e ele, como mestre, ele insistiu em lavar os meus pés. Mais um exemplo, mais uma lição que mostra quão grande e único é o nosso mestre, nos ensinando a servir. Naquela noite, naquela ceia, Jesus falando tantas coisas, parecia até códigos. A gente não entendia muitas coisas. Sangue se transformar em vinho, o corpo em pão, e que a gente devia praticar isso até que ele voltasse. Como assim? A gente não conseguia entender. Mas uma coisa ele falou muito direto, muito claro, e que nos assustou muito. Alguém naquela mesa, alguém de nós iria trair ele. Isso me assustou. Eu não estava preparado para o momento. Sinceramente, eu não imaginava que aquela seria a nossa última refeição juntos. Muita gente seguia Jesus. Multidões seguiam Jesus. Pessoas vindas de todos os lugares. Judeia, da Galileia, curiosos gregos que tentaram falar com ele, mas não conseguiram. Mas muita gente seguia Jesus. Mas na noite que antecedeu a sua morte, Jesus convidou apenas os seus discípulos para cear. Porque não bastava segui-lo, não bastava usufruir apenas das benesses de ir atrás de alguém que fazia alguns milagres e praticava algumas maravilhas. Ou de seguir um mestre sábio que falava coisas interessantes. Isso não bastava. Era preciso compromisso com ele. Era preciso se comprometer. Ir até onde ele ia. O que os seus discípulos talvez não tivessem percebido ainda é que o caminho de Jesus ia até a cruz. Mas eles iriam saber. Naquela noite, eles iriam se reunir para celebrar uma festa da tradição religiosa deles. Algo que fazia parte do cotidiano do judeu. Uma vez por ano, ir até Jerusalém, se reunir com a família, celebrar a saída do povo do Egito. Algo que eles faziam ano a ano, geração após geração, e tudo acontecia meio que no automático. E Jesus naquela noite resolve transformar aquilo em algo monumental. E só Jesus tinha a capacidade de fazer coisas monumentais de coisas simples. Só Jesus tinha a capacidade de pegar coisas muito simples e fazer com que aquilo se transformasse em algo memorável.
E foi o que ele fez. Mas para que isso acontecesse, para que aquela mesa estivesse cheia de pessoas, ele não simplesmente disse: venham, olha, tem um evento acontecendo aqui. Nesta quinta-feira, à noite, estaremos em tal lugar para comer. Quem quiser, venha. Jesus passou o seu ministério inteiro dizendo: quem quiser, venha. Mas naquela noite, ele chamou apenas os seus discípulos. Por isso eu quero convidar você que é discípulo, você que decidiu seguir a Jesus, entregar a sua vida a Ele e se comprometer com Ele, seguindo Ele até a cruz, eu quero pedir que você fique de pé. Amém. Vocês pegaram alimentos para vocês? Alguém pode ajudar a servir aqui? Obrigado. Obrigado, pastor. Quero convidar o casal de diáconos para vir aqui na frente. Irmão Fritz, irmã Irene, por gentileza, venham. Eu devia ter colocado 3 cálices, mas só coloquei 2, não tem problema. Eu como aqui. Naquela noite eles ali assentados, Jesus com semblante preocupado, tenso. Ele começa a dizer: olha, algum de vocês vai me trair. Pedro disse para João: João, vai lá, pergunta para ele quem é. João pergunta e Jesus diz: aquele a quem eu molhar o pão e der o pão molhado no vinho é o que vai me trair. Ele faz isso com Judas, entrega o pão molhado no vinho para Judas. Judas come. A palavra de Deus diz que Satanás entra no coração de Judas. Judas se levanta e sai. E a partir daquele momento Jesus começa a dizer aos seus discípulos: eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Seus discípulos não estão entendendo muita coisa ali, mas uma coisa é certa: naquela mesa, naquele lugar, a palavra compromisso, comprometimento era a palavra de ordem. Mesa é lugar de intimidade, não é qualquer pessoa que sentava na mesa de alguém. E somente aquelas pessoas que estavam comprometidas em ser íntimas de Jesus estavam ali. E Jesus começa a dizer, como Pedro nos falou agora há pouco, né? Parece que em códigos: esse é o meu corpo que é partido por vós, comei deles em memória de mim. Esse é o meu sangue que é derramado por vocês. Esse é o sangue da nova aliança. E eles não estão entendendo muito bem, mas eles estão decididos a se comprometer com aquele Jesus. E é nesse espírito, é com esse coração que nós nos reunimos aqui nessa manhã. Talvez você não esteja entendendo muito o que está acontecendo. Talvez nos últimos 2, 3 anos você não esteja entendendo muito bem o que aconteceu, o que está acontecendo. Muitas dúvidas, muitas perguntas: e daqui para frente como vai ser? A pandemia acabou mesmo ou não? Ou será que vai vir uma nova letra do alfabeto grego nos importunar por mais um ano, quem sabe? Mas uma coisa é certa: nós estamos aqui porque nós queremos nos comprometer com o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Reflita sobre isso. Fale com Deus. É isso mesmo? Você está aqui porque você quer se comprometer com Ele? Você está aqui porque você quer ir até o fim com Ele? Você está aqui porque não importa o que aconteça, você vai até aos pés da cruz? Eu sei que muita gente não vai.
Porque aos pés da cruz só tinha um discípulo daqueles 12 que estavam ao redor da mesa. Só tinha um. Diga a Deus, fale com Ele, diga: Senhor, me dá a ousadia de João, a não negar, para não fugir, para não correr, para ir com o Senhor até o pé da cruz. Fale isso com o seu Deus. Se eu estou aqui hoje tomando essa ceia, porque eu quero que o Senhor me leve até os pés da cruz. Que o Senhor não deixe que eu fuja, que eu negue, mas que eu seja como João, que eu vá com o Senhor até os pés da cruz. É por isso que nós estamos aqui. Ah, Jesus, teu sacrifício sem igual é o que faz com que eu esteja aqui hoje. Não há mérito nenhum em mim, não há valor nenhum em mim que me faça merecer isso. O Senhor, com esse sacrifício gracioso, misericordioso, com esse amor que excede todo entendimento, o Senhor que me trouxe até aqui, não só até este lugar, mas até esse momento, até esse ponto da minha vida, que faz com que eu esteja ao redor da mesa com os meus irmãos, também discípulos, que nos surpreendemos quando o Senhor enrola uma toalha ao redor da cintura e vem lavar os nossos pés, sendo que nós é quem deveríamos lavar os seus, que não nos deixa sem saber, apesar da gente não entender muita coisa, mas que nos dá a esperança, a confiança, a segurança de que o Senhor sabe o que está fazendo. Tem uma caminhada pela frente, há muita coisa a acontecer daqui para frente. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos dê o coração de João, para não fugir, para não se afastar, para ir com o Senhor até ao pé da cruz. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo pão. Esse pão, Senhor Deus, que simboliza o seu corpo, que foi partido, que foi moído pelas nossas transgressões. E também te agradecemos pelo suco de uva, que hoje representa o seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, para que tivéssemos a nossa aliança com o Senhor e uns com os outros reafirmada e renovada. Mas antes de tomarmos deste pão, antes de bebermos desse suco de uva, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Quero te pedir perdão pelas minhas transgressões, pelas palavras malditas, pelas coisas que foram feitas que não deveriam ter sido feitas, pelas atitudes incorretas, pelos pensamentos incorretos. Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos, para que possamos estar na Tua presença hoje neste lugar, entendendo e reconhecendo o corpo do Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Você é discípulo de Jesus? Pega do pão que está à sua frente. Esse é o corpo que é partido por vós. Esse é o corpo que é partido por vós. O apóstolo Paulo nos ensina que naquela noite, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo que é partido por vocês, no lugar do corpo de vocês. Toda vez que vocês comerem desse pão, se lembrem do meu sacrifício. Então tenha isso agora em sua mente. Lembre-se do sacrifício de Jesus e coma do pão. Diz também a palavra de Deus, que da mesma forma ele agradeceu pelo cálice, tomou e disse para os seus discípulos: isso aqui é o meu sangue, isso aqui representa o meu sangue, sangue que será derramado no lugar do sangue de vocês, e esse sangue servirá como assinatura de um contrato. Sim, quero estabelecer aqui um acordo com vocês.
um acordo entre mim e vocês, e um acordo entre vocês, de que vocês me seguirão, e de que vocês irão até o ponto de derramar o próprio sangue para me seguir. Vocês topam isso? Estão a fim de assinar esse contrato comigo? Os seus discípulos disseram sim. Por isso eles tomaram, assim como nós tomamos agora. É por tua graça, Senhor, por nenhum outro motivo. É por tua graça, por tua misericórdia, que nós, discípulos do Senhor, comemos e bebemos nesta manhã do pão e do vinho, para lembrarmos do seu sacrifício, celebrarmos sua morte e esperar a volta do Senhor. Amém. Pode sentar, meus irmãos. De pé? Sacrifício
Depois que a gente jantou, depois que a gente ceou junto com Jesus, ele nos chamou para ir junto com ele lá até o Getsemane. E a gente foi junto com ele e ele pediu para a gente orar com ele. E a oração era uma coisa que fazia parte da vida de Jesus, da caminhada dele. A gente via sempre ele fazendo isso com muita alegria, ele queria ter contato com o Pai dele, ele fazia isso com muita alegria. Mas naquele dia estava diferente. Ele estava com um semblante diferente, ele parecia preocupado, ele estava angustiado, com medo. E ele mesmo falou para a gente que ele estava com uma tristeza de morte. E a gente foi até o Getsemane e ele falou que ele ia se distanciar um pouco para orar, mas para que a gente orasse também, para que a gente não caísse em tentação. E ele foi orar. Só que aquele dia a gente estava muito cansado, a gente caminhou o dia inteiro debaixo de sol com ele, enquanto ele pregava. A gente preparou toda a ceia, a gente ceou. E mesmo com todo o meu amor por Jesus, eu queria estar orando, mas o meu cansaço não deixava. E eu me via por muitas vezes pegando no sono. E de repente eu vejo Jesus na minha frente, nos repreendendo, falando que a gente deveria orar, para que a gente não caísse em tentação. E eu não estava entendendo, estava difícil discernir tudo o que estava acontecendo, tudo aquilo que Jesus já tinha falado para a gente na ceia. Mas quando eu vi no seu rosto lágrimas de sangue, eu entendi que talvez algo muito maior iria acontecer. Eu não fazia ideia do que era, mas ver Jesus com aquele semblante que a gente nunca viu antes, eu entendi que talvez era algo muito maior. E Jesus voltou a orar, e logo quando ele estava retornando da sua oração, a gente escutou os soldados chegando. Na hora eu pensei, é agora que a gente vai batalhar junto com Jesus, é agora que Jesus vai vencer a batalha. Mas eu nem tinha levado minha espada, como é que eu ia batalhar? E de repente eu vejo Judas à frente daquele batalhão. E Judas vem na maior naturalidade, chega perto de Jesus como seu amigo e lhe dá um beijo como alguém que conhece o outro. E Judas era um de nós, ele caminhou junto com a gente, não diferente de mim, ele caminhou junto comigo e com Jesus. E ele trocou Jesus, ele traiu Jesus com um beijo e trocou Jesus pelo mesmo valor que um escravo vale. Era isso que valia Jesus para Judas. Mas não para mim, eu estava pronto para batalhar. O que Jesus falasse para a gente fazia, eu estava pronto, eu queria ir para cima daqueles soldados e não deixar com que levassem Jesus. Mas quando eu vi a reação de Jesus, eu fiquei comovido. Porque Jesus não demonstrou nenhuma resistência. Ele simplesmente foi. Ele abaixou a cabeça e foi. Assim como uma ovelha vai para o matadouro, ele sem culpa nenhuma se deixou ser levado pelos soldados, porque ele entendia o que ele precisava fazer.
Eles prenderam Jesus como um bandido. Eu nunca vi ele fazer nada. Não tinha porquê. Não tinha porquê. Será que aquilo que ele estava falando estava fazendo sentido agora? Que iam levar ele preso enquanto ele orava? O que pode ser tão grave assim que ele tenha feito para levar ele amarrado, preso? O desespero tomou conta, a gente não sabia mais o que fazer, se a gente corria, se a gente ficava ali. E nós acompanhamos de longe aquilo que estavam fazendo com o nosso Jesus. Ele era nosso, o nosso Messias, é o Filho de Deus, ninguém via isso. Levaram ele preso. Nós acompanhamos de longe. Alguns fugiram, alguns foram embora, não sei para onde. Os soldados começaram a açoitar ele, falar barbaridades que nunca imaginei que alguém poderia falar alguma coisa dessa para o nosso Jesus. Ele era nosso. Ele nos ensinou tudo. Os soldados não paravam. Eles estavam se divertindo com isso. Falando barbaridades para ele. Para que falar isso para ele? O que ele fez? Levaram Jesus para o sinédrio com os mestres da lei, começaram a discutir, interrogar ele, nós não conseguimos ver ele. Ele estava lá dentro com os soldados falando besteira para ele, falando tantas coisas absurdas, humilhando ele. Levaram Jesus para Pilatos. Pilatos também parece que fez muitas perguntas para ele, mas Jesus não fazia nada. Era ele falar uma palavra só. Ia descer anjos naquele lugar, fogo naquele lugar, acabar com tudo aquilo, e ele ia vencer, como um rei, como um vencedor. E nós íamos correr nos braços dele, falar: você venceu, nós vencemos, estamos aqui com o Senhor. Nós perseveramos, o Senhor é o nosso rei, nosso salvador. Mas não, ele ficou quieto, ele não falou nada, ele não falava nada. Ele respondia com perguntas. Pilatos não encontrou nada nele que pudesse condenar ele. Ele que era inimigo de Herodes, mandou para Herodes, eles viraram amigos naquele momento. Herodes também não tinha nada para condenar Jesus, tá, assim, mas ele foi muito mal com Jesus, não precisava. Era do povo dele. E Herodes devolveu ele para Pilatos. Pilatos, mais perguntas. E olha o que ele resolveu fazer. Perguntou ao povo. E o mesmo povo que estava lá recebendo ele na entrada da cidade, com palmas, com cânticos, estendendo as capas nas ruas, celebrando a chegada de Jesus. Eu estava lá, eu vi. E as pessoas todas viram, e os mesmos que estavam ali cantando para a entrada triunfal de Jesus, estavam ali gritando: soltem Barrabás, aquele assassino. Sim, nós precisamos soltar um bandido. Jesus não era bandido. Ele, mesmo assim, ele tinha que ser solto. Ele não estava ali para isso. Mas as palavras de Jesus lá na ceia, daquilo que ele já vinha falando, começou a fazer mais sentido. E começaram a gritar: crucifica-o! 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 É ele que nós queremos ver morrer. Solta Barrabás, solta ele. Crucifica-o. É ele que nós queremos ver morrer. Se ele é o Deus verdadeiro, ele vai descer anjos aqui, vai acabar com todos aqui. E eles não paravam de gritar. Eles não paravam de gritar o tempo todo. Pilatos lavou suas mãos. Se é isso que vocês querem, toma. Está aqui o rei de vocês. Começaram a dar chicotadas em Jesus. E os soldados estavam se divertindo com isso tudo. E Jesus quieto, como um cordeiro,
indo para o matadouro. A gente não podia fazer nada. O galo cantou, aquilo que ele falou na janta, ninguém entendeu nada. Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. Eu escutei o galo cantar. Se ele sabia que seria negado 3 vezes, ele sabia de tudo que ia acontecer. E para ele estava tudo certo. Mas para nós não. Como é que nós íamos tirar Jesus dali? Será que nós também seríamos condenados? Eu estava preocupado com a minha vida e a vida de Jesus. O que ele estava fazendo? Por que ele não falava nada? O olhar dele era profundo. Ele estava com muita dor. Na ponta do chicote tinham pedacinhos de ferro que entravam nas costas dele. E quando puxavam de volta, arrancava a pele dele. O sangue jorrava. O chão estava tudo cheio de sangue. Os soldados estavam se divertindo com uma coisa dessa. Como é que você faz com um ser humano algo... Só os bandidos entendemos que mereciam isso na nossa cultura, mas Jesus não. Ele não. Ele não. Colocaram uma coroa de espinhos nele, zombando da cara dele. Ah, você é o rei dos judeus? Toma aqui tua coroa. Uma coroa de espinhos que cravou na cabeça dele. O sangue escorria. O sangue escorria. E não parava. Cada buraco de cada prego daquela coroa de espinhos, cada espinho daquele lá, machucava demais. E ele olhava profundamente no olho das pessoas. E as pessoas falavam: salve-se a ti mesmo. Você não é o Filho de Deus. Você não é o rei. Você não pode todas as coisas. Salve-se. Faz alguma coisa. E não. Ele não reagia. Ele permitia que tudo aquilo lá acontecesse. Fizeram ele carregar a cruz, ladeira acima. Era pesado demais. Ele nem sozinho, ele já estava tão cansado, ele passou a noite inteira sendo interrogado, humilhado, cuspiram na cara dele, bateram na cara dele. Humilhado de tantas formas diferentes. Como é que fazem isso com um ser humano? Ainda mais o Filho de Deus. Ele que fez tantos milagres, ajudou tantas pessoas, ele curou a todos, aonde ele ia, ele curava todo mundo. Ninguém ficava igual diante da presença dele. Ele marcava a vida de todos. E estavam ali todos observando, ninguém queria perder nada. Todos estavam ali querendo observar tudo que estava acontecendo com ele. E ele quieto, sofrendo muito. Ele chorava. Ele sofria, ele gemia de dor. E ele carregando a cruz ladeira acima. Até que chegaram no Morro da Caveira. Que lugar tenebroso. Que lugar que ninguém se sente bem. E lá estava ele carregando sua cruz. E deitaram ele no chão, com a parte da cruz que ele estava carregando. E ele estava lá quieto. Abriu seus braços. Seguraram ele com todas as forças. Pegaram um prego que era desse tamanho. Posicionaram certinho no braço dele, onde não rasgaria a pele dele, porque ele precisava ficar pendurado. Um soldado mirou o prego no lugar certinho, e o outro veio com a marreta. E sem dó, sem piedade, puxou aquela marreta, e aquele prego cruzou o braço de Jesus. O sangue continuava jorrando. Ele gritava de dor. Fizeram isso com os pés, juntaram os 2 pés e mais um prego, atravessou os pés dele, assim como fizeram na outra mão. E ele gritava de dor. Ele estava sentindo muita dor. Aquilo doía em nós, que observávamos ali de perto. E o povo todo olhando, e os soldados continuavam falando e falavam, eles falavam, e não paravam, eles não paravam. Ergueram aquela cruz, Jesus teve que se apoiar em cima daqueles 3 pregos.
Será que agora que vem um anjo e tira ele de lá e tudo acontece, aquilo que ele falou que ele ia vencer? Será que era agora o momento e todos esperavam por isso e nada acontecia? E estava lá Jesus pendurado numa cruz, ao lado de 2 bandidos. Um deles continuou falando e falava: o Senhor não é rei dos judeus? Salve você e a gente também, nós. E o outro bandido começou a falar: ei, fica quieto aí, meu. Nós merecemos estar aqui, mas esse daqui não, ele não fez nada. Fale você alguma coisa que ele tenha feito, ele não fez nada. E até ali Jesus amou aquele bandido. Enquanto todos olhavam, a gente não escutava lá de baixo o que se falava. A gente não escutava bem direito o que estava acontecendo entre os dois, mas o olhar que Jesus olhou para aquele bandido, só deu para escutar que eles estariam juntos no paraíso naquele mesmo dia. Como assim? Ele amou aquele bandido. Barrabás já tinha fugido, já estava solto, já estava longe dali. Mas Jesus, o nosso Messias, aquele que nós andamos por 3 anos junto, nós dormíamos com ele, nós comíamos com ele, ele dava muita risada com a gente, ele brincava com as crianças, estava lá pendurado na cruz. E de lá ele conversou com o Pai: Pai, por que me abandonastes? Totalmente humano, totalmente Deus, abandonado, sentindo a dor do abandono. E a última frase que ele falou: que está consumado. Ele entregou seu espírito. E ali o rosto dele se abaixou, enquanto ele até ali lutou. Ele fazia forças para conseguir respirar. Ele entregou seu espírito. Ele soltou as suas forças todas, e ali ele estava morto, pregado numa cruz. O meu Jesus, o meu Salvador, o Messias que Deus tinha mandado, ele estava lá pendurado numa cruz, morto, estava tudo acabado. Era meio-dia, e uma escuridão tomou conta do lugar. As pessoas começaram a se desesperar, se ouvia gritos de desespero, pessoas muitos ainda se alegrando com tudo aquilo, outros desesperados, não entendendo o que estava acontecendo. E lá estava morto o nosso amigo, o nosso Messias, aquele que nos ensinou tantas coisas. Não restava mais nada. Até os soldados reconheceram que sim, ele era o Filho de Deus. Tiraram ele da cruz e levaram ele numa tumba, e ainda nada acontecia. Não vieram anjos, não vieram uma legião daqueles anjos, e Jesus levantaria ali naquele lugar mesmo, naquele momento mesmo, e nós correríamos em direção dele, abraçaríamos, e ele falaria: agora eu cumpri aquilo que era para ter sido cumprido, aquilo que eu tinha falado para vocês. Mas nada aconteceu. Naquele dia nada aconteceu. Uma tristeza tão profunda, um desespero tão profundo tomou conta de nós, e não restava fazer mais nada, além de chorar a morte do nosso Jesus.
Vamos ficar de pé? Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou amor no Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Uma cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Uma cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Amém? Pode sentar uma última vez. Quando você é convidado a vir participar de uma celebração de Páscoa, a gente não pensa muito no que isso realmente significa, né? Mas é uma coisa estranha pensar que você recebeu um convite para vir celebrar, festejar a morte de alguém. Isso não é muito próprio, pelo menos na nossa cultura, né? Ah, o fulano morreu, vamos lá fazer uma festa. Mas de fato é o que nós viemos fazer aqui, nós viemos celebrar a morte de Cristo. E por que nós fazemos isso? Porque nós somos pessoas com um gosto muito errado para esse tipo de coisa?
Não, porque na verdade a morte de Cristo nos mostra o quanto Ele nos amou. Algumas pessoas já me disseram que me amam. Minha esposa diz isso todo dia. Os meus filhos já disseram isso para mim diversas vezes. Mas como é que eu sei que alguém me ama de verdade? A palavra de Deus diz que quem ama se sacrifica, né? E eu tenho certeza que Jesus me amou porque Ele se sacrificou por mim. Os discípulos de Jesus vão poder dizer isso de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Estamos aqui celebrando o amor de Jesus. Nós não estamos fazendo festa no momento de funeral. Nós estamos celebrando o amor de Jesus. Jesus me amou e eu tenho certeza disso. Mas e daqui em diante? Tá, Ele morreu por mim, e agora? Por isso a ressurreição é tão importante quanto a morte de Jesus. Porque na morte de Jesus Ele paga pelos nossos pecados, e na ressurreição Ele nos dá a esperança da vida eterna. Amém? Hoje celebramos a morte de Jesus, e no domingo nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo. Por isso eu quero convidar vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo em casa, eu quero convidar vocês para domingo fazermos duas coisas bem interessantes para celebrar isso, para celebrar a ressurreição de Jesus. Primeira coisa que nós vamos fazer no domingo, e eu sei que isso não é muito comum, eu sei que muitos não estão acostumados a isso, mas eu quero convidá-los a se permitir a essa experiência nova. No domingo, nós vamos ter aqui, não aqui nesse lugar, mas nós vamos ter aqui no bosque, aqui atrás, uma celebração às 6 horas da manhã. Quando o sol estiver nascendo, nós queremos estar ali. Assim como aquelas mulheres foram bem cedinho, bem no nascer do sol, antes mesmo que o sol nascesse, aquelas mulheres foram até o túmulo porque elas queriam servir Jesus por uma última vez. Elas levaram ali perfumes, ungüentos, outras coisas para poder preparar o corpo de Jesus adequadamente para o seu funeral, já que ele simplesmente foi tirado da cruz e jogado naquele buraco, né? E quando elas chegaram ali, encontraram a pedra removida e Jesus não estava mais lá porque Ele estava vivo. E nós queremos fazer a mesma coisa. Nós não preparamos nada elaborado, não. Se você me perguntar qual vai ser o programa do domingo de manhã, eu não faço ideia. Literalmente. Eu separei algumas músicas falando da ressurreição de Cristo. E o pessoal da música, e não só aqueles que fazem parte do Ministério de Louvor, qualquer um de você que toca um instrumento acústico, se você quiser trazer o seu violão, se o Ralph quiser trazer o violino dele, né? A viola, a gaita, se você quiser trazer seu instrumento acústico, você traz, e você vai tocar com a gente, cantar com a gente as músicas de ressurreição de Jesus ali no bosque, 6 horas da manhã. Tá? E se você quiser vir também, você além de fazer isso, você pode trazer um prato de doce salgado, que logo após essa celebração, às 6 horas da manhã, nós vamos tomar um café da manhã juntos aqui. Esperamos que o tempo esteja bem bacana, nós vamos colocar as mesas ali no bosque mesmo, e nós vamos comer juntos, tomar um café da manhã juntos ali. Todos vocês são nossos convidados a vir, tá bom? E nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. E depois disso, às 10h40 da manhã, nós teremos a celebração especial de ressurreição. A EBD preparou muitas coisas com as crianças também, e nós queremos falar um pouco sobre o que a ressurreição significa na prática nas nossas vidas. Todos vocês são os nossos convidados para esses 2 momentos no domingo pela manhã. Amém? Que o amor de Cristo encha seus corações nessa manhã, e você possa voltar aqui no domingo com esse coração cheio de amor de Cristo para celebrar a volta dele. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Gracioso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. Mas não só isso. O Senhor veio, nasceu entre nós, viveu entre nós, se submeteu à nossa vida limitada, para que pudéssemos entender a mensagem do reino, para que pudéssemos compreender o tamanho e a amplitude do seu amor.
E mesmo quando o Senhor podia evitar do cálice que se ofereceu a ti, Senhor, o Senhor não o recusou. O Senhor bebeu desse cálice, o Senhor foi até o fim, o Senhor morreu, o Senhor sofreu. E nós lhe somos gratos. Mas que essa gratidão não seja da boca para fora, mas que essa gratidão se manifeste em atos de justiça na tua presença. Por isso, Senhor Deus, nós não queremos dizer que nós não seguimos um Deus morto. Nós não seguimos um homem que morreu. Nós somos seguidores de um Deus vivo, e esse Deus vivo que nós celebramos hoje, queremos celebrar no domingo também. Que em nome de Jesus, nessa Páscoa, possamos reafirmar a nossa fé, reavivar a nossa fé em Ti, e reafirmar o nosso compromisso de seguir o Senhor até onde o Senhor for, aguardando a volta do Senhor. Para a tua honra e glória é o que nós te pedimos. Dê uma Páscoa abençoada a todos nós, para a tua honra e glória em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até domingo, meus irmãos. Obrigado pela presença de todos. Gentilmente